Agora, queridos peregrinos, come here, please. Venha, meu rei, venha. Olha só, a gente viu a parte geral dos crimes militares, basicamente o que é de entendimento lá no direito penal comum, beleza? Mas venha, vamos ver. Para mim, é um dos mais importantes artigos do Código Penal Militar. É um dos que mais é cobrado na prova na matéria de direito penal militar. É o artigo 9º, logo depois seguido do artigo 10 aí. Preste atenção, o artigo 9º trata dos crimes militares em tempo de paz. Os crimes militares em tempo de quê? De paz. Estamos aqui em harmonia, em amor, beleza? O que acontece? Além de haver a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, tipicidade, fato típico, antijurídico e culpável, beleza? Ainda terá que adequar as regras, olha só, do artigo 9º do Código Penal Militar. Este artigo 9º do Código Penal Militar foi alterado no finalzinho, outubro de 2017, bem recente, não é não? Beleza. Antigamente, tinha crimes que não poderiam ser aplicados na esfera militar. Não poderiam, de forma alguma, se tornar crimes militares. Não poderiam. Porque a textualidade, o que o texto da lei dizia, era que só podia ser aplicado os crimes militares se houvesse previsão no Código Penal Militar. Seja de forma idêntica ou de forma diferente. Beleza? De forma diversa. Mas outros crimes alheios ao Código Penal Militar, por exemplo, o tráfico de drogas, que foi dado aí agora há pouco nas aulas, você aprendeu o que é o tráfico, mas ele não poderia ser crime militar. Agora não. Agora mudou esse entendimento, mudou a legislação e está fresquinho, saindo do forno, foi alterado. Agora, o artigo 9º do Código Penal Militar, em seus incisos 1, 2 e 3, no inciso 2, a linha A, B, C, D e E, vai trazer os requisitos para que um militar cometa o crime militar. Beleza? Venha comigo. Olha só, o crime militar em tempo de paz vai ser trazido lá no artigo 9º, inciso 1, quando os crimes, preste atenção, os crimes definidos, quando definidos neste código, no Código Penal Militar, quando definidos neste código de forma diversa à legislação penal comum, a legislação penal comum. Preste atenção. Então, o inciso 1 vai trazer para a gente quando definidos neste código, quando se tratam neste código, de forma diversa, ou seja, de forma diferente da legislação penal o quê? Comum. Beleza? Olha só, mas não apenas esses. Também será os definidos quando praticados os crimes definidos neste código, porém não previstos na legislação penal o quê? Comum. Ou seja, meus queridos, quando está exclusivamente descrito no Código Penal, exclusivamente no Código Penal Militar. Exclusivamente no Código Penal Militar. Aqui eu quero que você me preste atenção. Olha só, aqui a doutrina vai chamar isso aqui de crimes militares
próprios. Isso aqui, ó, inciso 1, nos traz a ideia dos chamados crimes militares. Vamos subir isso aqui rapidinho, presta atenção, olha só. Crimes militares próprios. Estes definidos aí, ó, com essas regras do artigo 9º, inciso 1. Beleza? Mas a doutrina ainda vai pegar essa parte de forma diversa à legislação penal comum. Exemplo, desobediência. A desobediência está lá no Código Penal Comum? Tá. A desobediência está no Código Penal Militar? Tá. Só que a sua tipicidade, o seu texto é diferente. No Código Penal Militar, é a desobediência de uma ordem superior. E lá no Código Penal Comum, é a desobediência de uma autoridade competente. As pessoas são diferentes. Então, isso aqui a doutrina vai chamar, olha só, crimes militares próprios, mas do tipo propriamente militares, beleza? Agora preste atenção. Os também que não estejam previstos, os não previstos. Aonde? Na legislação penal comum. Olha só, na legislação penal comum. Se não está previsto na legislação penal comum, está exclusivamente descrito no Código Penal Militar, na legislação castrense, beleza? E aí a doutrina vai chamar estes aqui, definidos como crimes militares próprios, porém na espécie de tipicamente militares. Então, quem cometer os crimes exclusivamente descritos no Código Penal Militar, ou que esteja descrito em ambas as legislações, mas no Código Penal Militar de forma diversa, de forma diferente, preste atenção nestes crimes definidos, qualquer que seja o agente. Qualquer que seja o agente, não importa se é militar da ativa, se é militar reformado, se é militar da reserva, se é civil, não importa. Qualquer que seja o agente, beleza? Agora, vamos trabalhar o inciso 2. O inciso 2, ele traz para a gente, deixa eu diminuir isso aqui, preste atenção. O inciso 2 traz para a gente os chamados crimes militares impróprios. Preste atenção. Os crimes militares impróprios são aqueles que estão descritos em ambas as legislações, ou nela não previstos. E essa frasezinha, ou nela não previsto, trouxe para o contexto do Código Penal Militar toda a gama do ordenamento jurídico. Um crime de Maria da Penha pode se tornar militar, um crime de tráfico de drogas, de abuso de autoridade, de tortura, qualquer crime da legislação penal extravagante também vai entrar. Porque aqui são os crimes definidos, olha só, são os crimes, vamos mudar de cor aqui, preste atenção, são os crimes, olha só, definidos. São os crimes, decide professor, decide, são os crimes definidos em ambas as legislações. Isso, meus queridos, está definido? Tá, tanto na legislação militar, quanto na legislação penal comum, e também na legislação penal extravagante, nas leis esparsas. Faça um destaque em extravagante, beleza? Quando desta forma, a doutrina chama de crimes impróprios.
propriamente militares. Mas e agora? Como que eu vou saber se foi um crime? Vamos supor de homicídio. Homicídio está no Código Penal? Tá. Matar alguém. Está no Código Penal comum? Tá. Artigo 121, matar alguém. E agora, como saberei se houve crime militar ou se foi crime comum? Através do artigo 9º, inciso 2, nas alíneas A, B, C, D e E. Trazendo, preste atenção, quando o crime for cometido, preste atenção, cometido por militar em situação de atividade. Bom, o agente ativo, eu vou ser redundante aqui porque é as mesmas palavras. O agente ativo é um militar em situação de atividade, ou seja, é um militar que a gente chama da ativa. É um militar que ainda está atuando, ainda está trabalhando, né? Mas não esteja de serviço propriamente dito. Ele pode estar de folga, beleza? Ele só está em situação de atividade. E o código nos diz, quem estiver acompanhando aí no código, você de casa, que está acompanhando no código, preste atenção, vai ter uma palavrinha assemelhado. Eu não vou usar mais ela, porque o STM, o Superior Tribunal Militar, já desclassificou a imagem do assemelhado. Mas professor, o que é assemelhado? É alguém que se parece com o militar? É alguém que está sobre a égide da hierarquia e disciplina, mas não é um militar incorporado, ele pode ser um civil. Mas como no código tem a palavra civil, não teve nenhuma alteração na prática, beleza? Somente normativa. Agora, preste atenção, o agente ativo do crime, ou seja, quem comete o crime, é um militar em situação de atividade. E aí ele pode cometer, olha só, a linha A, contra um militar na mesma situação. Que situação que é essa? A atividade. E aqui não importa o momento, não importa o local. Qualquer local, se o militar da ativa comete o crime contra outro militar da ativa, este crime, qualquer que seja, atualmente se tornará um crime militar. Beleza? Preste atenção. O militar da ativa ou melhor, vamos colocar contra não. Vamos colocar aqui, em lugar sujeito à administração militar. Então agora é o militar da ativa, e ele está num lugar sujeito à administração militar. Ele está num quartel, ele está num batalhão, ele está numa viatura, ele está numa aeronave, numa embarcação, não importa o lugar, desde que esteja sobre a administração militar. Mas agora, essa linha B, ela não é mais... Ela é em qualquer lugar, ela não é mais em qualquer lugar, ela é em lugar sujeito à administração militar. Agora, contra quem? Vamos colocar aqui, contra, pode ser militar da reserva, remunerado ou não, mas ele foi para a reserva, ele já se aposentou, ou ele foi reformado, militar reformado, ou civil, ou ainda assemelhado. Vamos colocar aqui assemelhado. Professor, eu estou lendo aqui assemelhado. Sim, no texto da lei está, mas no controle jurisdicional do STM, do Superior Tribunal Militar, houve a revogação tácita desse dispositivo.
Beleza? Acabou por aí? Não, temos mais 2 requisitos. Não desanime, não desiste. Continua sendo sujeito ativo militar em situação de atividade. Sim, o militar em situação de atividade. Agora, quando ele está em razão de sua função, quando ele está em serviço, vamos colocar aqui, em serviço, ou em razão de sua função, ou ainda em comissão de natureza militar, ou ainda em uma comissão de natureza militar. Então ele está trabalhando, ou ele está em razão de sua função, ou ele está em uma comissão de natureza militar. Agora, mesmo que fora do lugar sujeito à administração militar, ele precisa estar no lugar de sujeito à administração militar? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu colocar aqui de outra cor, preste atenção. Ele precisa estar em lugar sujeito à administração militar? Não, porque ele já está em sua atribuição militar. Beleza? Sim ou não? Agora, preste atenção. Se ele não está em lugar sujeito, ele não está em lugar sujeito à administração militar, mas ele está de serviço, ou em razão de sua função, vamos colocar aqui, ó, serviço, função ou comissão, contra as mesmas pessoas, as mesmas vítimas. Pode ser militar da reserva, ou reformado, ou civil, ou assemelhado, que já foi o quê? Excluído a imagem do assemelhado, beleza? Mas ainda não acabou não, preste atenção. Não sei nem onde que eu vou colocar aqui mais. Bora lá. Ainda, vou colocar aqui a linha D. Ainda, olha só, a linha delta, a linha D vai nos trazer quando, além de serviço, ele esteja em período de manobra, ou exercício, ou ainda exercício, beleza? Meus queridos, o período de manobra são períodos de deslocamentos, né? Períodos de transporte, período de traslado, e exercícios são em períodos de treinamento ou de atividade física que os militares estejam exercendo. Então aqui englobou toda a atividade militar, beleza? Precisa estar em lugar sujeito à administração militar? Precisa aqui estar em lugar sujeito à administração militar? Não, não precisa, porque ele está em suas atividades fim. Contra quem? Novamente, contra militar da reserva, militar reformado, militar ou ainda civil, beleza? Vamos melhorar esses vizinhos aqui. E então preste atenção. Estão entendendo, meus queridos? Não está entendendo? Assista novamente. Essa é a vantagem do seu Gestão Online aqui no Instituto Goiás, beleza? Mas ainda temos uma outra circunstância. Ainda o militar como agente ativo, do crime, que ele está cometendo o crime. Que militar é esse? Em situação de atividade, ele comete o crime contra a linha E. Ele está cometendo contra o patrimônio. Isso mesmo, se o militar da ativa comete contra o patrimônio militar, ou ainda contra a ordem militar, beleza? Contra o patrimônio ou a ordem militar. Meus queridos, minhas queridas, peregrinos, futuros policiais, para finalizar, preste atenção. O inciso 3, como tarefinha de casa, olha só, voltamos ao ensino médio aí, hein? Tarefinha para casa. O inciso 3 é a mesma coisa do inciso 2, basicamente a mesma coisa. Só que pegaram essas vítimas,
os sujeitos passivos do crime, quem recebe o crime, olha, o militar da reserva, o militar reformado, um civil e o assemelhado, lembrando que do STM, comete os crimes militares contra o militar da ativa ou eles próprios, basicamente nessas mesmas condições. Inverte aqui, ó, as ordens. É só fazer a leitura pontualizada. Participem do fórum de discussão. É uma ferramenta fantástica de aprendizado. Eu, professor Steve Gin, irei o quanto antes, o mais rápido possível, ir lá no fórum de vocês, participar ativamente, pensando na sua aprovação. É o Instituto Goiás fazendo de você um sucesso.